Imagina a seguinte situação. Uma nação inteira acaba de sobreviver a um trauma histórico devastador. Eles retornam para a capital deles, que está em ruínas, e, a duras penas conseguem reconstruir os muros de proteção. Uhum. Estão ali cercados por impérios hostis. E aí, no meio de toda essa tensão geopolítica, o texto central que passa a guiar a reconstrução diz para eles ignorarem completamente o orçamento de defesa nacional. Nossa, é loucura, né? Pois é. Diz para depositarem a confiança na mesma entidade que se preocupa em alimentar filhotes de corvos. É uma exigência de vulnerabilidade que beira o irracional. Olá, e sejam muito bem-vindos a mais um mergulho profundo nas nossas fontes. Para começar hoje de uma forma bem especial, que a paz e uma bênção divina acompanhem o dia e a semana de todos os ouvintes. Exige que a gente desacelere um pouco. Esse contraste, sabe, entre o poder militar e a fragilidade da natureza é só um dos muitos paradoxos que temos sobre a mesa hoje. Exatamente. O nosso material base de hoje é um texto milenar que toca nas feridas mais profundas da ansiedade humana moderna em relação ao controle, né? Estamos dissecando o Salmo 147. Sim. Usando o texto da Bíblia de Estudo Nova Almeida atualizada e cruzando com o comentário teológico brilhante do especialista Alan P. Ross. O objetivo da nossa discussão hoje, a nossa missão, é desvendar como esse texto antigo consegue unir de forma genial o poder cósmico que rege o universo e o cuidado super íntimo com o sofrimento humano. E para compreendermos como essas duas ideias operam juntas, a gente não pode ler o texto como se tivesse sido escrito ontem. Precisamos entender o chão que essas pessoas pisavam. Com certeza. Contexto é tudo. Exato. O Ross nos situa ali historicamente explicando que o Salmo possui 3 ciclos ou rodadas de louvor e que, na verdade, é um hino pós-exílio. Ou seja, eles estavam voltando da Babilônia, certo? Isso mesmo. Eles passaram cerca de 70 anos como cativos, perderam a terra, o templo, a segurança. A gente está lidando com uma comunidade de sobreviventes retornando para uma Jerusalém que é tipo um canteiro de obras cheio de destroços, e Deus é louvado tanto pela graça em curar esses aflitos, quanto pela grandeza gigantesca na criação. Isso muda tudo. Não é um poema escrito por um rei no conforto do palácio. É a voz de uma comunidade com um trauma enorme. Então, o que tudo isso significa? Vamos desvendar isso. Vamos lá. Para entender a genialidade desse texto, a gente precisa olhar para o contraste quase chocante que o autor apresenta logo nas primeiras linhas. Os versículos 2 e 3 falam sobre Deus edificando Jerusalém e congregando os exilados dispersos. Uhum. E aí diz que ele sara os que têm o coração quebrantado e trata das feridas deles. É muito íntimo. Mas imediatamente, no versículo 4, o texto salta para uma escala astronômica. É um salto enorme, né? Demais. O texto afirma que ele conta o número das estrelas e chama todas pelo nome. É como se... imagina o CEO de uma mega corporação multinacional que gerencia bilhões de dados globais. E que sabe de cor o nome e os problemas do estagiário, né? Exatamente essa analogia. Como o autor do Salmo usa esse contraste extremo entre a imensidão das estrelas e um coração partido para confortar quem está lendo. O fascinante aqui é observar justamente os insights do Ross. O Salmo alterna propositalmente, sabe, entre o que é universal, tipo o cosmos e as estrelas, e o particular, que é o povo, os humildes. Faz sentido. O fato de que o entendimento de Deus não se pode medir prova que ele tem tanto a sabedoria infinita quanto o poder absoluto para executar os planos dele. Então a grandeza dele não afasta, aproxima. Exato. Essa grandeza colossal não significa indiferença. Pelo contrário, é a garantia material de que ele tem, de fato, a capacidade de amparar os humildes e fazer com que os ímpios caiam por terra. Caramba, isso vira o jogo. Mas aí, se esse Criador infinito e cuidadoso está no controle, como ele avalia as coisas nas quais os seres humanos tipo a gente costumam confiar para obter segurança? É aí que o texto nos leva para a segunda rodada de louvor, e ela subverte total as nossas expectativas. Nossa, e como? Os versículos 8 e 9 focam na provisão da natureza, Deus preparando a chuva, fazendo brotar a erva, e aí tem aquele detalhe super específico, né?
O dos corvos. Isso. Ele dá alimento aos animais, especificamente aos filhos dos corvos quando clamam, uma imagem visceral de dependência. E logo em seguida, os versículos 10 e 11 dizem que Deus não faz caso da força do cavalo, nem se compraz nos músculos do guerreiro, mas se agrada dos que o temem. E aqui a gente precisa olhar bem para o comentário do Ross. Esse cavalo não é um animal de carga da fazenda puxando uma carroça. É o cavalo de guerra, né? O tanque de guerra deles. Exatamente, a principal máquina militar da época. Isso levanta uma questão importante sobre o verdadeiro significado de força. Deus se deleita em quem confia nele e não na força bruta. Mas, peraí, aqui é que fica muito interessante. E meio polêmico até. Não é contraintuitivo dizer a uma nação de exilados que acabou de reconstruir sua cidade, com espada na mão, para não valorizar a força militar? Parece estranho mesmo. É o equivalente hoje a dizer a um país para ignorar seu orçamento de defesa e confiar no fato de que Deus alimenta os pássaros que gritam de fome. É um choque de realidade. É um choque, mas o contraste é 100% proposital. Os filhotes de corvo são totalmente dependentes. Eles abrem o bico e clamam porque sabem que sem aquilo eles morrem. Uma honestidade brutal sobre a própria vulnerabilidade. Isso. Já os músculos do guerreiro e o cavalo de guerra representam a autossuficiência. A arrogância humana, sabe? A crença de que a gente controla tudo. A verdadeira segurança de Jerusalém não vem de um exército poderoso, mas de um Deus que domina a própria natureza da qual todos dependem. Se o inimigo tem cavalos fortes, esses cavalos precisam de água e grama. E quem controla a água e a grama é Deus. Que perspectiva fantástica! E essa confiança radical na misericórdia divina, em vez da força militar, nos leva ao clímax do Salmo. A terceira e última rodada de louvor, onde vemos a recompensa dessa confiança, que é uma paz profunda e a revelação exclusiva de Deus. Deus reforça as trancas dos portões, estabelece a paz e farta o povo com o melhor do trigo. E as imagens poéticas que o autor usa para o clímax aqui, nossa, eu adorei. São bem intensas. Muito. Ele diz que faz cair a neve como lã, espalha a geada como cinza, lança gelo como migalhas, fenômenos assustadores descritos com coisas domésticas do dia a dia. Ele manda ventos insuportáveis apenas para derretê-los logo depois com a sua palavra. É uma demonstração de que o caos da natureza está totalmente domesticado nas mãos dele. Exato. Mas aí vem a minha grande dúvida. O texto gasta tanto tempo falando sobre como Deus controla essas forças brutais e extremas, mas no finalzinho, nos versículos 19 e 20, o grande triunfo, o clímax da graça, não é o controle do clima. Não é. É a entrega da palavra. Ele anunciou suas leis e preceitos a Jacó e Israel, algo que não fez com nenhuma outra nação. Por que me explica? A comunicação de leis é colocada em um pedestal mais alto do que o controle de uma nevasca. Olha, se conectarmos isso ao panorama geral da teologia do Ross, faz todo sentido. Enquanto o domínio sobre a neve e o granizo demonstra o tremendo poder de Deus sobre o mundo físico... A força bruta, digamos assim. Isso, a força física. A sua palavra é a maior demonstração de sua graça. As leis e preceitos não são apenas regras chatas, são os termos da aliança. É o relacionamento. Íntimo e os guia é o privilégio máximo da revelação. A comunicação é a intimidade que a força bruta não alcança. Caramba! É a diferença entre ter um porteiro fortão que te protege e ter um pai que senta na mesa com você para conversar e ensinar a viver. Perfeito! É exatamente essa sensação de pertencimento que o texto quer passar para uma nação traumatizada. Que reflexão maravilhosa! Bom, para a gente dar aquele resumo do nosso bate-papo, hoje exploramos um texto antigo incrivelmente rico. Ele nos mostra um Criador supremo, capaz de contar cada estrela e comandar nevascas, mas cujo maior foco é descer até nós, para curar os corações feridos e revelar a sua verdade àqueles que escolhem a vulnerabilidade, a humildade, em vez de depender da ilusão de controle da força bruta. E eu acho que a gente pode terminar com um pensamento provocativo, sabe? Sobre tudo isso, para quem nos escuta refletir depois. Por favor. Se nós realmente internalizássemos a ideia
de que a força mais poderosa do universo valoriza a vulnerabilidade do corvo que clama e do coração quebrantado, muito mais do que os músculos do guerreiro, como isso mudaria a maneira como medimos o sucesso e a força na nossa própria sociedade moderna, que é tão focada na autossuficiência? Fica aí o questionamento fantástico para a nossa semana. Uma excelente provocação. E assim concluímos o episódio de hoje. Muito obrigado a todos que mergulharam com a gente nessa reflexão. Deus abençoe todos os ouvintes.